Quer se dar bem no Enem? Cola aqui que o sucesso é garantido. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A questão que nós vamos analisar hoje é a última da série de questões sobre membrana plasmática no Enem. É a questão número 59 da prova do Enem 2011. Diz assim: a cal, óxido de cálcio, CaO, cuja suspensão em água é muito utilizada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema: elimina micro-organismos benéficos para a árvore. Reparem que a questão fala da adição no tronco de árvore do óxido de cálcio. A cal, óxido de cálcio, é um pó branco e, quando adicionado ao tronco de árvore, mesmo sendo em uma suspensão de água, ele vai provocar alguns fenômenos já estudados aqui. Então, vamos prestar atenção que essa questão é muito semelhante a uma questão do ano 2017. Essa questão do ano 2017, deixei esse início dela aqui para vocês lembrarem, ela vem falando também da adição de um soluto, só que esse soluto na questão de 2017 é o NaCl, que é adicionado em carnes e isso inibe também a proliferação de micro-organismos. Então veja que a gente já nota um padrão, uma semelhança, as duas questões têm o mesmo princípio por trás delas. Vamos imaginar que isso aqui é um tronco de árvore, essa ilustração representa um tronco de árvore, e presente nesse tronco a gente encontra vários micro-organismos, sejam eles parasitas ou benéficos. O que a questão fala para nós é que foi adicionado nesse tronco óxido de cálcio. Então, esses pontinhos brancos aqui representam o óxido de cálcio. Vamos lembrar que os micro-organismos, eles são formados também de célula. E o que acontece com uma célula quando nós adicionamos uma quantidade grande de solutos em seu exterior? Ora, o meio externo fica hiperconcentrado, hipertônico, e o meio interno hipotônico. O que a osmose faz? Permite a passagem de água do meio hipotônico, que neste caso será a célula, para o meio hipertônico, que neste caso será o ambiente externo da célula. Então, esses micro-organismos, na presença de óxido de cálcio, eles vão perder água. Essa perda de água resulta em desidratação e morte do micro-organismo. A presença de óxido de cálcio indisponibiliza a água para uso dos micro-organismos. A destruição do microambiente no tronco de árvores pintadas com cal é devida ao processo de, letra A, difusão, pois a cal se difunde dos corpos dos seres do microambiente e os intoxica. Nós já vimos que o processo mencionado aqui não é o processo de difusão, não é a passagem da cal para dentro das células dos micro-organismos. Não, uma vez que foi adicionada a cal, ocorre uma alteração na concentração de solutos e a água vai se deslocar para onde existe a maior quantidade de solutos. Então, eu coloquei essa observação. Cada observação, cada tarja dessa é indicando o que torna a alternativa incorreta. Letra B, osmose, pois a cal retira a água do microambiente, tornando inviável o desenvolvimento de micro-organismos. Sim, a alternativa B está correta. Vamos ver o que está errado na alternativa C, D e E. Oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal, que elimina os seres vivos do microambiente. Gente, na realidade, a alternativa C, D e E, oxidação, aquecimento e vaporização, são alternativas que destoam totalmente aí do contexto da questão. Então, se vocês têm a mínima noção de transporte pela membrana, vocês jamais marcariam essas alternativas. A letra C está dizendo que a luz solar ativa a cal. A luz solar tem um papel de ativar nas plantas a clorofila. A clorofila é excitável com a luz, mas não a cal. Então, vou deixar também uma anotaçãozinha aqui para vocês. A luz solar ativa a clorofila, que é excitável com a luz.
Letra D, aquecimento, pois a luz do sol incide sobre o tronco e aquece a cal, que mata os seres vivos do microambiente. Nós já vimos que o mecanismo de ação da cal não é por aquecimento, ela vai atuar pela desidratação. Vaporização, letra E, vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera, eliminando os seres vivos do microambiente. Novamente, a atuação da cal é pela desidratação. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra B. Marquem aí, eu não coloquei o círculozinho marcando, mas a alternativa correta é a letra B e estão aqui as justificativas de por que as outras não estão corretas. Mas eu gostaria de fazer algumas outras considerações sobre a osmose. Vamos observar aqui esse ambiente em que eu tenho diferentes concentrações. O primeiro ambiente com a alta concentração de sais, o último ambiente com a pequena concentração de sais. Todos eles separados por membranas semipermeáveis, e se eu comparo o primeiro ambiente ao último, sempre por comparação, o primeiro é hipertônico e o último é hipotônico, se comparados os dois. O que vai acontecer com a água nesse processo? Nós já vimos que a água, na osmose, se desloca para onde a concentração de sais é maior. Então, a água passaria do último compartimento para o primeiro. Mas eu vou fazer ainda algumas outras observações. Se no primeiro compartimento a concentração de sais é maior, a concentração de água será menor. Por outro lado, se no último ambiente a concentração de sais é menor, a concentração de água será maior. Então, a água vai se deslocar nesse sentido que nós já vimos, porque ela sai de onde ela está mais concentrada, ela própria está mais concentrada, para onde ela está em menor concentração, que é justamente onde tem mais sais. Então, várias questões falam para a gente de gradiente de concentração. Eu digo que a água se desloca a favor do gradiente de concentração, porque ela se desloca do ambiente onde ela está mais concentrada para o ambiente onde ela está em menor concentração. Se fôssemos analisar aqui a movimentação não do solvente, que é a água, mas do soluto, o que iria acontecer? O soluto se deslocaria aqui, os sais também se deslocariam a favor do gradiente de concentração. Os sais iriam, preste atenção onde estou apontando, os sais iriam do local onde eles estão mais concentrados para o local onde eles estão em menor concentração. Isso que significa obedecer um gradiente de concentração. Gente, então aqui eu encerro as considerações. Um abraço.